Produção, portas em automático, o portão de embarque está no ar para mais um episódio bacana, conteúdo importante que vale a pena você, seguidor, seguidora do canal, acompanhar até o final, hein? Não é demagogia, é um tema importante, então fica ligado aí. Certo, Alexandre? Opa, tudo certo? Certíssimo. Mais uma vez. Aqui no canal. Até me emociona esse hoje, porque o tema vai ser bem forte. Bem bacana. É um tema que bem bacana. Ele é latente, requer cuidados mesmo. E chamamos aí um profissional, um amigo meu profissional, que tem uma vasta experiência e vai agregar muito valor. Certo? Uma pessoa que está no turismo há tantos anos e pode falar com propriedade de turismo e do assunto que nós vamos tratar hoje. Marcelo Patelli. Bem-vindo, querido. Muito obrigado pela acolhida aqui. Que emoção, gostei mesmo. Pra nós é um prazer, cara. É um prazer mesmo, sabe? Não, eu sempre achei a iniciativa de vocês fazerem esse programa foi muito legal. Legal, acho que vocês ajudam muita gente, porque no final das contas a gente precisa de educação. Em todos os sentidos, né? E o nosso mercado, então, poxa, a gente não tem, né? Ninguém perde tempo capacitando. Então, teve um amigo nosso convidado que disse que aqui é uma doação. A gente faz uma doação para a proposta de valor do turismo. Fantástico. É isso. A gente, né, quando tivemos aí o insight, né, isso veio dos nossos produtores aí que estão nos ouvindo, Marcelo e César, falou, pô, vamos fazer um negócio assim. A gente não imaginava o tamanho, né, ia se tornar, do alcance. Né? E aí vai indo, vai crescendo. E hoje as pessoas nos encontram e falam, pô, que legal. Eu vi fulano de tal, passou lá, falou desse assunto legal, pô, que não sei o que, posso ir. Parabéns, cara. Isso é legal. Isso é doação. Isso é legal. Isso é doação. Até inspiramos também outras empresas também, outros profissionais Isso, também, que já a criar também um podcast para levar essa informação. Tá vindo junto. Que não fala sacanagem, fala coisa séria. Sim. E coisa séria talvez não tenha adesão que a gente gostaria. Isso. Não tem palhaçada. Claro. Não tem palhaçada. É tema de capacitação, tem dancinha. Mas está aí, Patelli. Seja bem-vindo. A gente conhece, sei lá, mais de 20 anos também de experiência, a gente conhece esse mercado aí, trabalhamos junto numa empresa também. Exato. Então, cara, fica à vontade aí para se apresentar. Legal. Né? Bom, apresente seu projeto, que acho que quero que você conte um pouco sobre o seu projeto, aí depois a gente joga as perguntas para você. Eu acho muito legal. Eu vou quem não me conhece, o Marcelo Patelli, né? Todo mundo me chama de Patelli, mas minha mãe sempre me chamou de Marcelo, então que bom. É muito raro alguém me chamar de Marcelo. Eu estou no turismo há 32 anos. Legal. Eu comecei... Na verdade, eu posso dizer que estou no turismo desde os meus 14 anos. Eu trabalhava em televisão e eu queria ir para a Disney. Olha que legal. Aí eu fui bater na porta de várias empresas e falei assim, olha, vamos fazer uma permuta? 14 anos. 14 anos. Já queria permutar. E eu teve uma pessoa que falou assim pra mim, eu vou falar o nome dela porque eu amo. Vontade. Que é a Tereza Valente. Ela era da Estela Barros na época. E aí eu tava lá e tinha uma pessoa que tava querendo fazer esse negócio e ela falava assim, Que pedrinho? Estela Barros não precisa de pedrinho. E eu fiquei mordido. Só que depois o tempo me levou a trabalhar com a Tereza. E a gente ia dividir espaço junto. Caramba, cara. E aí e assim, eu sou amigo do Ernesto, enfim, de todo mundo na família. A gente acabou se tornando grandes amigos. Mas eu comecei assim, fazendo propaganda para uma operadora de turismo para ir para a Disney com o Pedrinho. Então, eu trabalhei para ir para a Disney, não foi de graça. Né? E depois fiz amizade com essa pessoa, com esse dono da agência, com a família dele, me considerava até um pai para mim. Na época, fui trabalhar com ele no começo, comecei aí. Comecei com 92. E fui trabalhar em grandes empresas. Fui trabalhar na Soletour, eu trabalhei na CVC, trabalhei em várias empresas grandes aí. Tive a oportunidade de conhecer muita gente boa. Na época que eu era adolescente, tinha um programa de televisão chamado Eye on LA, que eu acompanhava, minha irmã morava fora e tal, e era um programa de viagens, só que com uma pegada muito diferente de tudo que a gente vê. Não tinha internet, né? É isso que eu ia pensar agora. Era uma pegada muito... Que programa é esse aí, cara? Na época, era muito legal. 92? Já tinha 90, já antes ainda, era 87 já tinha esse programa. E eu falei, putz, um dia eu vou fazer alguma coisa semelhante a isso. Eu nunca toquei esse assunto. O tempo passou, eu casei e tive 2 filhos gêmeos, o Tom e a Cacá. A Cacá nasceu uma criança com deficiência. Ela tem uma doença rara, né, uma síndrome rara e uma série de dificuldades que ela enfrentou. E a gente enfrentou junto, eu e a minha esposa, né, toda essa batalha,
que, na verdade, assusta quando você não está preparado, né? Você não vem com um manual de instruções, lógico. E aí você não está preparado. Mas a gente foi levando muito numa boa com tudo que tinha. A gente nunca... Uma coisa muito legal, que acontece muito, muita gente entra no luto. E a gente não teve tempo de ter luto. A gente teve que encarar e manter a família. Eu fui trabalhar, eu morava no Rio, né? E eu vim para cá, para São Paulo, para trabalhar na CVC, por conta do plano de saúde. Olha, cara. Meus filhos, a Clara ficou 1 ano e 2 meses na UTI, e o meu filho ficou 8 meses. Depois foram para home care. E o médico no Rio falou assim: olha, você consegue levar eles para o Einstein? Porque no Einstein eles vão desenvolver bem. Eu fui ver a proposta da CVC, tinha um plano de saúde, liguei pro plano de saúde, tinha o Einstein, liguei pra CVC, tô indo. Olha só, cara. Nossa. Olha! É coisa de Deus mesmo, cara. Foi. E aí lá, a gente encarou muito bem essa situação, eu morava do lado da CVC, e uma coisa que todo mundo me perguntava era: Patelli, como é que você consegue trabalhar e desempenhar, e eu tinha alta performance, sempre tive, graças a Deus, tendo a situação que você tem em casa. Eu falei assim, isso é fácil eu explicar. Eu não sei como que minha esposa consegue levar isso, porque ela está 24 horas com um problema. Aqui eu estou resolvendo o problema dos outros. Eu esqueço dos meus. Então, o meu trabalho, no fundo, eu me dedicava a fundo para dar o melhor para minha família, e era a minha válvula de escape. Isso é muito interessante. Isso todo pai atípico tem. Isso é muito legal. Os pais... as empresas às vezes acham que se contratar uma pessoa vai aumentar a sua sinistralidade e tal. Isso vai acontecer. Mas, em contrapartida, vai te dar um desempenho que outros não vão te dar. Porque ele precisa... Vai valorar mais. Ele precisa, ele depende daquilo, entendeu? Legal. Então, E aí, no meio do caminho, eu falei, como que eu tiro a minha esposa desse loop? Pô, eu viajo pra caramba, vou começar a viajar com eles, né? Mas a minha filha usava oxigênio, tinha que aspirar todo dia, tinha que fazer, né? Tinha o respirador, eu precisava. Meu filho, no começo, também precisava. Como que a gente faz? A sorte da minha esposa ser enfermeira e da gente ser doido. E falar, bom, vamos encarar assim, vamos levar todo o equipamento. E começamos a viajar. A primeira viagem internacional foi para a Espanha e não havia nenhuma informação a respeito do que eu precisava para minha filha. Minha filha tem mais de 212 alergias. Quantos anos ela tem hoje, Patelli? 10. 10 anos. 10 anos. São gêmeos, né? E aí a gente tinha que saber como fazer para comer, como que estruturar. Como vai fazer a estrutura para poder viajar? Para viajar. Cara, que barra. Então, o primeiro mapeamento que eu fiz foi de hospital. Quando que você pensa da gente? Com a gente de viagens é mágico. Na estrutura do lugar. Então eu escolhi o hospital que podia atender numa emergência e vi hotéis ao lado do hospital. Depois, transporte. Não posso fazer transporte regular. Tudo em privado. Precisa ser um carro grande, porque eu tenho equipamento. No meu caso, a gente não precisa de cadeira, ela não é cadeirante. Então não precisava de rampa, nada. Enfim, esse é o meu caso, que era muito complicado, sendo agente de viagens, amigo de todo mundo. E já passava esse perrengue. Difícil. Já passava Mas esse perrengue. A gente foi super legal, não teve nenhum problema. Minha filha dormiu, minha filha teve problema para dormir. Ela dormiu, foi super, muito tranquilo tudo. E depois a gente foi encarando, a gente foi ficando mais macho. Aí a gente já foi para Portugal, aí a gente foi para África do Sul, aí a gente foi para Dubai. E a gente foi, claro, para Gramado, e a gente viajou pelo Brasil. Mas você fazia um trabalho antes de pesquisa do local? Tinha, e não tinha um repositório. E isso me fez pensar, poxa, como que as pessoas podem viajar? Então, quando a gente pensa no cliente PCD, normalmente a gente pensa em botar uma rampinha. E rampinha não é inclusão. Rampinha é uma estrutura básica. E nem toda rampa está correta também, tem isso, né? Tem isso, né? Tem isso também. A gente não consegue... O mais difícil nesse universo é ter a atitude correta. E a atitude correta é, primeiro, escutar os pais. Nem todo mundo... Ninguém é igual. Eu não consigo, como pai atípico, falar de um outro pai atípico que tem uma situação completamente diferente. Diferente da sua. Eu tenho que escutar e tenho que ter o olhar dessa pessoa para poder oferecer para ele o acolhimento. O acolhimento e a melhor estrutura. Então, o primeiro item que nós precisamos ter no nosso mercado, em todos os players, é a atitude. A atitude de entregar o melhor para o seu cliente, como você faz com qualquer cliente, mas vai ter que estudar um pouquinho mais.
e olhar para a universalidade das pessoas com deficiência. Mas eu tenho uma dúvida aqui. Você falou quando um casal tem uma criança atípica, você falou, né? Um PCD, o primeiro passo, a primeira reação é negar. De um modo geral, é negar, é isso? Existe essa reação. Você não quer, talvez, aceitar, não quer dar esse start que você deu de tirar... Aconteceu com a minha esposa. Ah, é? A minha esposa falou, não, a Clara não tem nada. A Dani, ela tem. E você tem uma dificuldade de negar, depois você tem um luto, que é aquele, puxa, meu filho é um autista, meu filho é um deficiente visual, o que seja. Um tá? Down. E aí você tem um luto. O luto faz parte do seu processo de aceitação. Tá? Só que no caso da Clara tinha tantas recorrências, e do Antônio também, mas foi uma outra questão, mas era tanta coisa pra gente tomar conta que a gente não tinha tempo de ter luto. Entendeu? A gente tinha que ir pra frente. A gente tinha que abraçar aí. Essa caminhada que você colocou é comum, de um modo geral também? Sim. É comum? É bastante comum. É comum, é natural e é necessário. O luto é super necessário. É claro que cada um vai encarar de uma maneira. Né? Tem gente que, como defesa, não aceita, esconde. Esconde, não é isso? Acontece. Maioria. Maioria. Acho que é isso mesmo, a maioria esconde. Existe uma coisa que acontece com a grande maioria, né? A figura do pai. É a figura que desaparece mais rápido nessa história. Olha só. Eu vi o ano passado. Ano passado eu estive no Nordeste, em julho. E eu achei aquilo assim, já ficou marcado. A gente vai tocar em vários assuntos aqui, mas o ano passado, em julho, eu estava no Nordeste. Acho que foi um dos poucos dias que eu peguei sol naquele destino. Nós estávamos ali pela região de Maragogi. E uma família, né? Tava ali levando uma moça, não sei qual é a idade exatamente daquela moça, numa cadeira de rodas até a região lá onde os barquinhos encostam ali para fazer o mergulho ali, né? E assim, para muita gente, talvez, para muita gente que estava naquela embarcação ou ali, podem ter olhado ali com um olhar torto, dizer, nossa, tá atrapalhando, tal, não sei o quê. Eu, pelo contrário, a hora que eu vi que ela estava com uma cadeira de rodas em alto mar ali, né? 2 quilômetros da costa, talvez ali. Com uma cadeira com rodinhas, toda especial, parecia umas boiazinhas, sabe? Ali, e ela estava muito feliz, cara. Muito feliz de estar naquele lugar, no dia de sol. Aí eu falei, né? Eu tava com a minha família, nós olhamos ali e tal, não sei o quê. Aí eu perguntei, você precisa de alguma ajuda para voltar? Ela falou, não, a gente quando for para lá, se precisar, eu te chamo. Isso é muito normal. Cara, que legal. Aí eu falei, cara, eu poderia estar em casa, trancada num quarto, que ninguém ia saber. Mas está aqui no Nordeste, numa baita de uma praia dessa, fazendo um passeio. E tá tudo certo, cara. É claro. Sabe por quê? Tá tudo certo, cara. Você é diferente do Ezequiel, que é diferente de mim. Todos nós somos diferentes. Você precisa de mais recurso, você precisa de um óculos. Não é isso? É a mesma coisa. Não muda absolutamente nada. E outra coisa, uma coisa muito, muito importante. Às vezes a gente quer prestar ajuda e a pessoa não quer receber ajuda. Isso. Também tem isso. Porque ela quer autonomia. Eu vou dar um desconto para a pessoa com deficiência. Não é um desconto que a gente quer. A gente quer respeito. Isso mesmo. Entendeu? Esse é o mais importante. Isso mesmo. Eu tive num evento onde tinha lá uma pessoa, um intérprete de Libras, né? Linguagem brasileira de sinais. E ela estava no escuro e no cantinho. Eu falei, o que adianta? Né? Aí tive a oportunidade de falar, eu falei assim, quero falar aqui da pessoa. Vem para a luz. Para as pessoas te verem. Porque não pode ser marketing. Eu não posso colocar uma plaquinha na porta da minha agência e falar aqui é uma agência acessível, porque eu tenho uma rampinha. Existem agências que têm uma área pet. Não existe agência, nunca vi, com uma área de quiet, uma área silenciosa, para quando uma criança com autismo como é que fala? Ela se desorganiza. Desorganiza. E nada contra o pet. Legal ter o pet também é o espaço do pet, mas o espaço da pessoa com deficiência é onde ela quer estar. Isso aí. Existe um estudo que quando a pessoa com deficiência, principalmente a deficiência intelectual, ela viaja, ela interage, ela tem estímulos novos, ela desenvolve a sua capacidade cognitiva.
Ah, que legal. Então faz parte de um processo de cura. Se é que a gente pode chamar de cura. Porque Claro. não é doença. Não melhora. É um jeito, né? Isso. Né? Então, assim, quando a gente estimula essas famílias a saírem de casa, é um mega ganho. Então, assim, isso tudo, botando numa bacia só, me levou a pensar qual é a solução boa. Lembrei do programa que tinha lá atrás, falei, vamos dar uma adaptada, vamos criar um programa de televisão para famílias atípicas. Você criou o programa? Eu já criei, tem um projeto Tá criado. no YouTube? Não, ainda não. YouTube, Tá. Isso tem, Você não tem uma startou etapa. ainda. Ah, entendi. Eu comecei a fazer agora algumas provas, né? Eu fiz uma entrevista muito longa com a Ana Benevides, a chefe de gabinete da ANAC em Brasília. Não. Sensacional, ela é uma pessoa fantástica, ela é neurodivergente também. Então, tem um entendimento e tem um carinho muito grande pelo tema. Criei um canal no YouTube que tem 70 seguidores, por Não, enquanto. mas é assim que a gente mesmo. não foi, né? Mas comecei a colocar as partes da entrevista que a gente fez. A gente fez lá os primeiros 10 minutos. Então, a ideia agora... a ideia do programa, que eu acho que é importante entender. O programa visa estimular essas famílias que têm todas essas dificuldades, que precisam sair de casa, têm medo, porque o medo é dos pais, normalmente, né? Obviamente, que tem responsabilidade e tal, mas mostrar que é possível. O mundo não está preparado para essas pessoas, para os nossos filhos. Isso. E daí? Temos que ir assim mesmo. Pô. Mas a sua proposta de valor é trazer esses pais para bater um papo, conversar meia hora, 1 hora, trazer a vivência deles, essa experiência deles com dificuldades. A gente inspira pela própria atitude, muito mais do que por uma fala, por um texto. Então a ideia é criar um programa onde eles se vejam representados ali. Então a gente vai fazer a viagem, a gente vai para o destino e a gente vai explorar o destino como qualquer família. Vai demonstrar em loco. Em loco. Que é possível viajar. Que é possível viajar. Que é possível e vai viajar. mostrar aonde pode haver dificuldades, quais as soluções para essas dificuldades. O que está sendo feito de bom naquele destino? Eu vou te dar um exemplo. Foz do Iguaçu está com um projeto da rede pública que eles vão pegar as crianças com deficiência da educação física da rede pública e vão criar como se fosse uma oficina paralímpica. Cara, isso é demais. Você vai a Santos, você tem lá o surf adaptado. Verdade, tem mesmo. Né? Então, cada cidade, cada destino tem algo de legal que a gente quer mostrar. Né? Então, a ideia é fazer a viagem, mostrar todo o nosso planejamento, como que a gente fez, ir para o destino, ir para um hotel, ir para os passeios e mostrar tudo que aqueles lugares têm para oferecer, o que não tem para oferecer, como que a gente dá um jeito. Problema com alimentação que acontece com a gente, né? Por exemplo, a gente normalmente fica primeiro dia ou num apart hotel ou num Airbnb, o que seja, para poder fazer comida para Clara. E a gente faz a comida e leva a viagem inteira. Um exemplo. Eu preciso alugar um equipamento, eu preciso ter um táxi adaptado, onde que eu tenho, como é que eu chamo? E disso a gente vai tirar um repositório de informações e vai colocar no nosso site para todo mundo. É um conteúdo que você está vendendo. É um conteúdo que a gente vai criar para todos os players desse mercado, os agentes de viagem e os passageiros. Para os fornecedores, que são lá os parceiros, né, companhia aérea, hotéis, a gente vai entregar um relatório chamado Relatório Girassol, Família Girassol, né, o programa, Relatório Girassol, Percepções e Soluções, que a gente vai ver os pontos que a gente identificou que podem ser melhor e como que eles podem melhorar. Legal. É uma Por falar em parceiros comerciais, para ser uma licencinha aqui, para a gente falar dos nossos patrocinadores, né, nossos apoiadores aí. Vamos lá. Vamos lá. Começa você, meu amigo. Vamos lá. Agradecer aqui o pessoal da Viagens Promo, mandar um abraço para os nossos amigos lá que nos apoiam no canal. Galera, você agente de viagens aí, tá procurando um bom parceiro comercial? Vai lá na Viagens Promo, se cadastra no site. Tenho certeza que você vai fazer negócio. São grandes parceiros. Hoje vem com uma proposta de mercado muito inovadora e bacana. Tenho certeza que vai se tornar um grande parceiro da sua agência. Com certeza. Também quero agradecer também aqui a Sakura Consolidadora, uma empresa no mercado há quase 50 anos, 49 anos no mercado. Bastante tempo. No segmento de consolidação de passagens aéreas. E também nós temos para cá, inserir no seu portfólio também novos serviços como hotelaria, eventos, locação de carros e muito mais. Além de ter um time lá fantástico, profissionais experientes, que vão dar para você um atendimento especializado, uma consultoria de ponta. Então vale a pena você, que não conhece a Sakura, entrar no site da empresa e tal, entrar em contato e ser um novo parceiro.
Sakura Consolidadora, há 49 anos, pintando o mercado de rosa no mercado. Muito legal. Muito bom. Eu tenho milhares de perguntas aqui que... Vamos lá. Vamos lá. Eu imagino que ao longo dessa da jornada de você é um agente de viagem, né? Sim. Ao longo de tanto tempo trabalhando com viagens e agora, né, como você falou mesmo, comentou desde o começo, trabalha no setor, conhece todo mundo do setor, mas sentiu dificuldade de viajar com os próprios filhos, né? Sim. Então, é o que eu estava pensando aqui enquanto você estava falando, né? Quantos agentes de viagens hoje no mercado estão preparados? Quantos agentes de viagens já tiveram acesso a uma família e puderam se preparar para dizer, não, eu vou atender essa família, eu vou procurar me entender como funciona. Nesse caso é uma venda consultiva mesmo. É venda consultiva, cara. Como é que eu vou me preparar? Como é que eu vou... Então, assim, se você puder explicar um pouco, até para os agentes de viagem para os nossos aqui que assistem, para os nossos amigos, cara, quais são os principais pontos que você pensa assim, agente de viagem, se você for atender essa família, atender um cliente que tenha essa determinada deficiência, o que tem que tomar cuidado? Quais são os cuidados os iniciais? Porque eu te garanto que tem gente que não tem a menor noção de como atender. Sim, vou te falar, eu sou antigo no mercado, né? Eu sou do tempo que a gente tinha que ver hotel no OG. No OG, boa. Né? Também trabalhei. Então, naquela época, a grande maioria dos agentes de viagem saberiam lidar com essa questão. Saberiam? Eu acho que sim. No AG. Não é no AG, é na postura. Na postura. É sempre atitude. A atitude é que muda, porque o cara vai atrás da informação mesmo não sabendo. A grande sacada de um bom consultor em qualquer segmento, não só no turismo, é poder dar aquilo que sabe e poder escutar aquilo que não sabe. Então, a primeira dica que eu daria para o agente de viagens que vai atender uma família PCD, uma família típica, é escutar. Quais são as necessidades que vocês têm? Expectativa, primeira coisa, exatamente. Não, legal. E assim, entender, porque como eu te falei, você pode ter uma família de uma criança com autismo com um grau de suporte 3 e uma outra com também autismo, com o mesmo diagnóstico, com situações completamente distintas. Né? Uma não quer viajar com os filhos, porque é um direito dela também, não que eu concorde, eu discordo radicalmente. Eu tenho um filho que é típico e que ele faz questão de estar com a irmã. Ele foi educado dessa forma. Legal. Então, é muito importante para a gente viajar ter sensibilidade de escutar. Esse é o primeiro passo. Ponto. Escuta. Tá? Escuta. Legal. Depois, pesquisa. Ele tem que pesquisar, ele vai ter que ligar para o DMC, ele vai ter que ligar para o destino, para buscar informação de algo que possa ser necessário para aquilo. Eu não conheço tantos DMCs no Brasil preparados de fato para todo o espectro das pessoas com deficiência. É muito difícil. Mas eu sei que existem muitos DMCs que têm essa boa vontade, que vão correr atrás de um outro parceiro e vão buscar um intérprete de Libras se for necessário. É isso. É sempre ter a escuta ativa e a disposição em colaborar. E aí sim, eu vou... Sabe aquela coisa que eu quero fazer a sua viagem? Sim, não que eu quero te vender um produto. Quero te entender. É isso. Isso aí. Mas, Patelli, assim, só para gente poder entender um pouquinho mais aqui, quais são as situações mais constrangedoras que você já passou, que você não esperava passar, por exemplo, nessas viagens que você executou? Porque não tinha um programa montado para isso. Você pesquisou e saiu e foi viajar. Teve esse momento que você não esperava algum tipo de situação que te magoou muito ou por sentido? Não. Ou até falta de preparo do fornecedor. Pode ser isso. Porque isso eu imagino que muitas vezes assim... Tá, você foi brilhante nisso, falou a pergunta dele, mas eu ainda vou complementar a pergunta dele. De repente, aquele hotel que você foi, não imaginava receber o hóspede, ou aquele passeio não está preparado para... O que você sentiu? Bom, eu acho que eu sou um bom agente de viagem. eu fiz uma mega lição de casa. Tá. Pô, minha filha. Né? Eu fui para um safari que a gente ficou envolvidos... O carro ficou envolvido por 12 elefantes. E a minha filha estava dentro do carro. E aquelas coisas que vêm do céu, né? Ela dormiu e não fez barulho nenhum. E não atrapalhou e a gente se livrou daquela situação. Mas eu não poderia nunca ir para um passeio daquele com todo mundo dentro do carro. Eu tinha que fazer um passeio privado. E aí eu não estou segregando a minha filha ou alguém está segregando a minha filha. Eu estou protegendo a minha filha. Claro. Eu estou fazendo o melhor para ela, para que a gente consiga usufruir. Mas assim, eu tive muito trabalho no preparo e eu não tive surpresas
No local. No local. Isso é que é importante. E é isso que a gente quer trazer. A gente quer trazer esse repositório de informação. Então, volta de novo a agente de viagem, então. Que você é uma agente de viagem experiente, tem um know-how brilhante, viajou o mundo inteiro já. Mas aquela família que não tem essa expertise que você tem, que não é do ramo, precisa, então, do agente de viagem especializado, porque senão... Sim. Seria o que você colocou. Eu não tive surpresa, porque eu conheço. Claro. Mas eu tive que fazer muita pesquisa. Então ele precisa... Eu acho que o agente de viagem, é o que eu estava falando, o agente de viagem que tem aquele olhar, eu vou fazer uma consultoria para você, tá? Esse agente de viagem, ele está 10 quilômetros na frente dos demais. E aí ele vai fazer esse dever de casa. Ele vai ter dificuldade de encontrar a informação. Só que aí a gente vai tentar ajudar esse agente de viagem com a informação. Tá. Então, assim, a ideia do projeto é esse. É fazer as viagens, estimular essas famílias. E eu não quero fazer uma viagem, sei lá, para Dubai, para que a família queira ir para Dubai. Eu quero que ela se sinta segura para ir para Santos. Mas sair do luto. Sair daquela coisa que eu falo, puxa, sabe aquela vida qual é a hora da terapia? Sabe? Isso. Legal. A criança vai precisar fazer terapia, mas vai ter um momento que a família vai precisar estar junto e essa vai ser a melhor terapia para eles. De estar junto e conviver junto. E os pais sabem muito bem lidar com seus filhos, né? A gente aprende, de alguma forma, a melhor maneira de fazer acontecer. Então, assim, me diga assim, qual que é o destino que você, assim, ou os destinos que você indicaria para os nossos seguidores que é mais acolhedor? Talvez. Ou que já estão mais preparados, talvez, né? Olha, no Brasil, quando você pensa em criança, tá? Balneário Camboriú é um bom destino. É bom destino. Toda aquela região, ela tem... Porque quando você vai para Balneário, você vai para Beto Carreiro. Beto Carreiro tem um projeto fabuloso. Beto Carreiro tem um passaporte, que é passaporte, eu esqueci o nome agora, que era da filha do Beto Carreiro, que era uma criança com deficiência. Tá. Legal. E aí tem todo um trâmite, você pede esse passaporte, e quando você chega no parque, você tem um mapeamento das atividades que a criança deve fazer e a recomendação para aquela situação dela que ela não deve fazer. Então, por exemplo, se eu não consigo sair sozinho de um barco, né, eu não posso colocar uma criança nesse barco. Então, a recomendação é que não entre nesse barco. Mas eu estou tirando a criança daquele passeio? No caso, sim, porque não existe um barco adaptado. Tá vendo? Entendeu? Importante. Então, assim, de novo, nem tudo está adaptado. A gente tem, mas o mundo é assim. Nem tudo é adaptado. Claro. A gente quer adaptar o máximo. Mas quando não tiver, eu não posso deixar de ir. É isso. Esse é o ponto. Esse é o ponto, entendeu? Por exemplo, Hopi Hari. Hopi Hari desde sempre tem um mapinha que as pessoas com deficiência são encaminhadas para essa área de acolhimento, que é o indicamento, e lá dentro, eu representei o Hopi Hari um tempo, por isso que eu sei o nome, e no indicamento, eles mapeiam também o parque para saber quais são as atividades que ela deve fazer, não deve fazer. Entendeu? Então é legal. Eu fui num resort recentemente, eu só não vou dizer o nome dele, porque eu vou dar dois parâmetros aqui. Claro. Tem muita coisa que é simples de resolver que ele não matou, que ele não resolveu. Então, assim, para você receber uma família atípica ou para qualquer hóspede, você talvez seja prudente você cuidar das janelas. Elas não podem abrir facilmente. Verdade. Então, uma trava ali, né? Uma trava ali. Mas você vê que é só ir lá e botar uma trava. Uma gaveta que abre facilmente, é só botar uma trava. Uma cafeteira que é muito acessível, que tem um vidro, é só botar num lugar fechado. Uma quina, né, que é mais alta, uma tomada que não está protegida. Você vê, cara? Detalhe. Ou seja, não é só a rampa. Não é só a rampa. Não é só a rampa. É toda uma estrutura que envolve. E quando for a rampa, existe uma angulatura de até 2% que você tem que respeitar. E existe um platô a cada 5 metros que você tem que respeitar. Até isso tem regra. A porta do quarto dos hotéis hoje em dia, você tem lá, você tranca, você bate na trava e ela abre. Uma criança neurodivergente, ela pode acordar na madrugada, abrir e sair pelo hotel. E vai ter uma piscina e ela não tem noção de medo, você tá entendendo? De perigo e cai na piscina. É só botar uma tranquinha. Em cima, a parte A água do hotel tem um boiler. Então você tem que botar uma maneira de se controlar a temperatura e não deixar pegar fogo. A gente queimou a mão, nossa mão. Minha esposa queimou a mão lá no hotel com essa coisa. Então, são várias coisas que são fáceis de resolver porque são estruturais. Você vai lá e monta. Por outro lado,
a atitude de praticamente todos os funcionários desse resort é fantástica. E essa é a parte mais difícil. A parte mais difícil. É a parte mais difícil. Você conseguir convencer os seus colaboradores a acolher as famílias. E eles conseguiram. Então, esse hotel, para mim, ele vai ser o hotel mais acolhedor em pouco tempo. Porque a gente vai mandar umas sugestões para eles e eles vão corrigir. Exato. Entendeu? Não tem essa, e acabou. não tem essa noção, não tem esse conhecimento. E sabe o que mais? É isso aí. A gente estava jantando e aí a gente foi ver o que a Clara podia comer. Normalmente legume no vapor, a gente chama alguém, pede para fazer um frango sem nada e ela, pronto, tá resolvida a vida. E aí a gente falou com uma pessoa, a pessoa já me notou a minha filha, já foi querer saber onde estava a nossa mesa, já sentou, falou assim, bom, sua filha está resolvida. E vocês? Porra. Legal, né? Você falou, opa. Me emocionei. Eu sempre me emociono quando eu lembro, porque ela falou, quando eu falei assim, e vocês? Porque a sua filha já resolvemos. Vamos tratar aqui. Eu falei, você é mãe atípica? Ela falou, sou. Eu falei, tá aí. Tá aí. Porque ela olhou para os pais. Isso, e viu, que legal. Tá vendo? E assim, o que falta é olhar para a família. A gente tem lei obrigando as empresas com mais de 100 pessoas a contratar 2% de pessoas com deficiência. Não tem nenhum projeto social ou uma política social, nem das empresas, nem do governo, para os pais atípicos. Você tem uma garantia de emprego, você tem um tempo melhor para você ficar com seu filho, você pegou pesado. Certo. Deu no meio. Entendeu? Porque eu já ouvi de um amigo, não ouvi de uma pessoa estranha, não. A gente estava discutindo e eu falei, me chama aqui que eu resolvo o teu problema, me contrata que eu resolvo. Eu falei, você tem um problema do plano de saúde. Porque gera muito... Claro, recorrência ali. Sinistro, né? Muita sinistralidade. Eu trabalhei na CVC, a CVC me deu um plano, a CVC nesse ponto, eu não posso reclamar. Porque abraçou a gente... A causa, né? Abraçou. Que interessante. Abraçou. Parabéns para eles aí. Parabéns. Assim, eu desculpa, mas eu preciso falar que... Claro, não. Essa boa prática... O canal aqui é aberto, fica à vontade. Essa boa prática precisa ser... exaltada e ela precisa ser propagada. Claro. Então tem muita gente, vocês têm um patrocinador aqui, o Kido. Sim. Uma vez eu fiz uma postagem pedindo ajuda para uma família autista, que tinha um autista no Rio Grande, foi o primeiro a me ligar, a Pureis, entendeu? São coisas legais que a gente tem no mercado e que poderiam ser uma prática de todos. Claro. Precisa ser. Eu tenho uma dúvida, cara, que é minha pessoal. A gente aqui no bastidor estava conversando com o Patelli um pouquinho antes. Eu tive uma experiência de trabalhar numa agência que foi a primeira vez que eu tive um contato com o síndrome de Down e eu me esforcei muito na época para aprender tudo que podia para fazer as viagens e, foi muito legal. Eu falo que aquilo ali eu guardo até hoje para mim como um ensinamento, né? Mas eu tenho dúvidas, né? Existe muita dificuldade em relação para você em viagens longas, na questão do voo. Sim. Vamos dizer assim, você falou, poxa, fomos para a Europa, fomos para a Espanha. Não é um voo curto, é um voo de longa duração, né? Então eu fico imaginando assim, a sua preocupação talvez por parte da companhia aérea. Isso fica claro para ambos? Existe como é que funciona essa questão? Bom, você fala assim, acho que depende também do nível de cada criança. Que é super importante, o Brasil é um dos países que tem a melhor regulamentação para pessoas com deficiência. Na verdade, ela não é feita para pessoa com deficiência, ela é feita para pessoas com necessidade de atendimento especial. Legal. Então abrange grávida, todo mundo. Tudo. Bacana. Resolução 280. A resolução não traz ela não cobre todos os aspectos da pessoa com deficiência. Isso é uma coisa que os pais precisam olhar também. Okay. Então, no caso de uma criança com autismo, que é uma coisa que é muito recorrente com a gente certeza. tem bastante casos no Brasil e no mundo, existe sempre o risco dessa criança se desorganizar durante o voo. Okay. Acontece que o voo, normalmente, ou na maioria das vezes, ele é mais silencioso. Menos voo no Brasil. Mas quando você faz um voo internacional, tendencialmente, a tendência é mais controlado. Mais controlado. Porque você fica sentado o tempo todo, tem uma série de... Então, assim, o impacto nesse sentido, ele tende a ser menor e os pais já colocam lá um protetor auricular, já colocam o entretenimento que a criança está acostumada e tudo bem. O que tem muito
por exemplo, no caso da Clara, a necessidade de você usar oxigênio. Então, existe o MEDIF que você tem que fazer. Essa resolução 280, ela deveria ser estudada por toda a agente de viagens. O MEDIF? Não, a resolução. A resolução. O MEDIF eu já preenchi algumas vezes. Sim, o MEDIF, ele faz parte do processo, ele tem que ter uma antecedência. O FREMEC é um outro, é um MEDIF anual, digamos assim, mais ou menos por aí. Mas o MEDIF é fundamental para a companhia aérea poder saber o que fazer e como te ajudar. Eu tive um exemplo de uma companhia aérea europeia que no embarque de volta para o Brasil, pararam o embarque e me chamaram. E eu tive que ir lá na cabine para conversar com o chefe de cabine, e ele estava me esperando com toda a equipe. E ele perguntou como é sua filha, o que ela precisa, o que ela tem. Ele perguntou tudo da minha filha. Legal. E aí, depois que terminou, ele falou assim: vocês escutaram? Eu trouxe todos para poder saber qualquer coisa, qualquer um de nós vai poder ajudar. Falei, caraca. Que legal, hein? A gente tá no... Que respeito, cara. Né? Isso é respeito. Foi a TAP. Parabéns para a TAP também. Exatamente. Então, existem outras situações que não acontecem, né? Que a gente não acolhe tão bem, mas a gente vai se virando, mas eles te dão lá um apoio que você vai precisar de acordo com o que você também pedir. Existe toda uma regra, antecedência mínima de 72 horas, por isso que eu falo, a gente viaja, quer se preparar, leia a resolução 280 da ANAC. Eu acho que é isso, acho que é uma maneira de você estar preparado para atender esse público e saber como resolver. Hotel, você tem o seu quarto, na pior das hipóteses, mas é incrível como nenhum hotel tem uma sala de descompressão. É incrível. Olha, eu ia fazer um comentário aquela hora, assim, gente, um comentário aqui bem real, a gente não quer ser leviano com ninguém. É mais fácil, eu acredito, que você encontrar algum lugar que tenha um espaço reservadinho ali, preparadinho para atender talvez um cãozinho, do que uma pessoa com deficiência. Sim. Foi o que ele falou, né? Nisso. Isso? Talvez porque várias famílias têm um cãozinho. Quer levar. Né? E também não está errado. Também não está errado. Não está errado. Mas eu acho que tem que ter o olhar para todos. O olhar para todos, exatamente. E assim, a gente, na própria Constituição brasileira, diz que você recebe o apoio na medida da sua necessidade. Então, quando você tem um cliente dentro do seu hotel, por exemplo, você quer atender o quê? Qual é a sua proposta de valor? É um quarto? Não. É a experiência. Ora, você não está se preocupando com a experiência de todos? Você entendeu? Então, são coisas que não são complicadas de se entregar na parte estrutural. O mais complicado é a parte atitudinal. A formação, né? A capacitação. Mas é possível. Um transfer, um serviço local, claro. Um parque. A gente tem uma exemplo fila, de né? Parque. É isso, sim. E você perguntou de um outro destino. Eu vou te dar um exemplo aqui. Existe uma cidade no Canadá que fica em Newfoundland. Eu esqueci o nome, mas enfim, é uma cidade no Canadá que ela tem 3.500 habitantes. Tá? O pessoal vai para lá para ver iceberg. Ok. Tá? Uma pessoa, uma professora aposentada especializada em aba, resolveu criar um grupo chamado AIM, né? Que é mais ou menos que é a responsabilidade de todos para as pessoas com autismo. É focada no autismo nesse caso. Tem um hotel com 42 apartamentos. Antigo, muito simples. Tudo isso que eu falei, ele tem. Então, é possível fazer. Não custa. Não custa. Ô, Patelli, mas talvez então falta... Vamos falar do trade, né? Que é o caminho, é o início da viagem. Falta... Não sei se falar mais disso, palestras, capacitações, como tem outras... Isso. Outros... vou dizer, sei lá, LGBTQIA+... Sim. Inclusão. Terceira idade. Ou melhor idade, como queira chamar. Talvez ter um espaço na mídia ou na entidade para você não, acho que um grupo de profissionais, sim, né? Isso. Trazer esse tema mais à tona para debater em feiras, de repente, em eventos. Exatamente. Talvez falta conscientização também maior, né? Sim, eu acho que assim, visibilidade é uma das propostas de valor do nosso programa. É dar visibilidade, tirar essa realidade do anonimato. Perfeito. Isso é super importante. Fazendo um jabá rápido, né? Imagina. Mas dentro do nosso projeto, uma das entregas que a gente tem é exatamente uma palestra nossa.
né? De poder falar para um grupo de colaboradores, para multiplicar, né, multiplicar o conhecimento. É o awareness que a gente precisa, né? A gente precisa estar atento a isso e precisa entender que não é só marketing. Faz parte da responsabilidade social de todos, especialmente das empresas. Então, não é só marketing. Lamentavelmente, muitas pessoas, não é só no turismo, isso em qualquer lugar, usa o social como marketing. Mas tem que ter uma visão um pouco mais a fundo do que isso. Sim, é isso, Ezequiel. Então, eu acho que tirar deixar de fazer a propaganda e entregar com boa vontade, com amor e com dedicação. É isso aí. Cara, quem faz muito bem isso, não queria falar da empresa, mas assim, eu gosto de misturar os cenários, mas o Vitor da Best Buy, ele tem um trabalho muito forte em cima de crianças especiais, assim. Que legal. Que bacana. Já fez alguns eventos, lembra que foi convidado para levar o seu carro lá para passear? Foi, verdade. Foi isso mesmo. Levar as crianças para um passeio. Com um passeio de 4x4. 4x4. Com 4x4, sabe? Com pessoas com necessidades especiais. Realmente. Ano passado, ele trabalhou foi em Londres, eu acho. Ele fazia um trabalho com crianças especiais lá. Isso ele carrega a vida toda deles. A carreira toda ele carrega isso. Quando ele pode, ele faz algum tipo de ação, de inclusão, de isso é verdade. mobilidade. Vitão, abraço pra ele aí. Parabéns, Vitor, parabéns, é verdade. Parabéns, eu não sabia. E eu acho super legal. Isso tem que ter, tem voz, tem que ter mídia, tem que ter visibilidade. As pessoas têm que, lamentavelmente, é assim que funciona. Quando alguém consegue uma relevância num tema, as outras pessoas falam, pô, eu também preciso ter esse espaço. Isso. Não é? Então, enfim, só para deixar bem claro, os destinos podem ficar preocupados, uma hotelaria pode ficar preocupada, uma companhia aérea pode ficar preocupada, mas no final o que a gente quer é uma concorrência saudável entre eles, de quem faz mais, né? Quem acolhe mais. E se a gente for pensar de maneira muito fria, corporativa, né? O Brasil cresceu nos últimos 10 anos, a população brasileira, mais ou menos 3%. A população com algum tipo de deficiência cresceu 14% no mesmo período. Tá bom pra você? Eu sempre falei para você antes, todos nós somos uma pessoa com deficiência em potencial. É tudo uma questão de oportunidade. E tempo também. E tempo. E tempo, hein? E tempo. Você vai envelhecendo. Exatamente, é isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar agora. Se bem que as vagas para pessoa com pessoas idosas, né, a vaga de pessoas com mais de 60, são 3 vezes maior do que a vaga de pessoas com deficiência. Não, eu concordo com você, mas eu acho que ainda precisa crescer mais. Não só a questão da vaga, mas eu vejo, por exemplo, embarques que estão sendo melhorados porque pessoas de bengala, de cadeira de rodas, ou de muleta, pode ser que a pessoa não tenha aquela deficiência ad eterno, mas temporariamente já está com o pé quebrado, está com o braço quebrado, alguma coisa ali, e precisa de um suporte naquele momento. Sim. Então eu vejo isso com muito bons olhos quando um aeroporto se prepara, uma companhia aérea se prepara para receber, atende direitinho aquele cliente, vai ali, entende o que está acontecendo para dizer assim, ok, pode voar conosco, pode fazer conosco. Tá tudo certo, cara. Fantástico isso. Tudo certo isso aí. Porque muita gente questiona por que a política da resolução da ANAC fala de pessoas com necessidades de atendimento especial e não de pessoas com deficiência. Por conta disso. Isso aí. A ideia é que as pessoas também possam usufruir do serviço aéreo em igualdade de condições de qualquer um. Isso aí. É isso que é legal. Isso então, aí. muito bom que não é por isso, porque não estão chamando não, essa nomenclatura. Isso. Não pode falar especial. Não pode falar deficiente. Cara, não é o nosso maior problema, eu te garanto. Com certeza. Tudo bem, a gente pode tentar, né? Mas não é. Mas a forma correta de falar é como? Pessoa com deficiência. Mas posso falar? A forma correta é o momento. Porque antigamente era excepcional. Excepcional. Depois passou a ser especial e era correto. Especial. E depois, pessoa com deficiência. E é correto. Porque a ideia é que a pessoa não carrega, não é portadora. Ela não carrega a deficiência. Ela tem uma deficiência de interagir com o meio por alguma razão. Bacana. Então, assim, é um tema muito vasto, com certeza, muito amplo. E a nossa ideia é abranger o maior espectro possível das pessoas com deficiência. A gente vai olhar a rampa, a gente vai olhar também se há um espaço de mais quieto para a pessoa poder ficar. A gente vai olhar se há um menu realmente em braille para as pessoas deficientes visuais poderem identificar o que vai comer.
nesse hotel no Canadá, eles têm um menu com as figuras dos pratos para as crianças com autismo, para poder identificar ele ter uma ideia. Eles fazem um negócio fantástico. Eles mandam para os pais um slideshow de todos os ambientes que as crianças vão passar, como é o quarto. Por quê? Porque eles têm uma questão que envolve a sua rotina. Como vai sair da rotina, eles vão preparando a cabeça da criança para aquela nova rotina. Então, quando chega naquele ambiente, ele não é totalmente estranho. Olha que bacana. Então, trabalho fantástico. Tem muita sacada. Fantástico. Eu já fui para ter algumas. Isso é uma experiência minha de vida, tá? Eu sou muito observador nesse ponto. Eu sempre gosto de observar, ver como que é feito, né? Eu fui muitas e muitas vezes para Disney a trabalho, né? Ezequiel sabe que é um lugar que eu vou com muita frequência. E às vezes eu fico notando na fila como que a empresa atende as pessoas, né? E ali você vê de tudo. Sim. De tudo. Tudo, né? Idosos ali, muitas vezes ali com muita dificuldade, com cilindro, crianças com necessidades especiais, né? Adultos com problemas de obesidade. E eu fico observando como que a empresa trata. São muitos casos no mesmo lugar. Sim. Quem é a prioridade ali, né? Porque às vezes você vê uma fila com várias prioridades ao mesmo tempo. E os caras dão conta. E os caras dão conta, tá? Olha, isso aqui... Mas aí, Alexandre, quando se leva o ESG, no sentido No sentido... da proposta. Já vimos em outro momento aqui esse tema. Que não é só o seu resultado, é o todo. É o todo. Lamentavelmente, não é um tema que eu queira tocar muito, mas ESG também está sendo usado para marketing. Tá? Existe uma coisa chamada greenwashing. Já ouviu falar? Não. Greenwashing como eles estão... a visão errada do ESG. Tá. Então você tem lá o ED Environment, né, de meio ambiente, de como que é o impacto, e aí existe uma maquiagem, greenwashing quer dizer maquiagem verde, né? Dizendo que eu sou o cara do meio ambiente. Uma empresa. A empresa, mas eu quero o quê? Investidor. Eu quero ter valor de mercado. Mas eu não tenho valor social. Profundo, hein? Tá vendo? Entendeu? Então, isso, aliás, eu acho que eu vou falar pra você que acho que a maioria tá nessa linha aí, viu? Infelizmente, viu? Eu tive uma experiência muito ruim nessa busca de patrocínio de uma empresa enfim, de um setor de saúde, né? Que, putz, o cara que me atendeu, fantástico, queria abraçar o projeto, super legal, mas parou. Não tinha orçamento previsto? O que você acha? Não, eu acho, assim, minha visão é que, poxa, como é que eu vou trazer... Não deu importância para a causa. É só você olhar o que acontece, qual é o maior sofrimento das famílias atípicas. É plano de saúde. Plano de saúde. Então como é que você vai fazer? Como é que eu vou fazer uma coisa que eu, entendeu? Eu vou trazer esse público. O seu orçamento, eu não quero esse público para mim. Você entendeu? Porque eles não querem a gente. Eu tenho altas brigas com o plano de saúde. Eles não querem a gente. Eu acredito que faz sentido mesmo, porque o ônus que vai gerar isso aí pro plano de saúde, ele não vê como valor no negócio dele. Ou seja, não é o ESG. Ele tá vindo pro negócio dele só. O meu. Minha barriguinha. E não é ônus. O que acontece é que você, quando tem uma família, você não tem 4 membros da sua família com deficiência. É raro isso. Sim. Você tem 1. E os outros 3? Eles não querem gastar um centavo. Eles não querem saber da sua saúde. O plano de saúde quer pessoas saudáveis, não quer pessoas doentes. Eu vou te dizer uma coisa aqui. Isso eu vivi um caso de uma família que eu acompanhei durante um tempo. Lá em 2005, 2006, mais ou menos, tá? É um drama que essa pessoa viveu. E naquela época eu falava assim, cara, como que não pode resolver isso? Como é que não consegue? Não resolve. Não resolve. Eu tinha uma passageira que morava no Canadá. Ela morava, vamos dizer que Vancouver, a cidade dela, ela trabalhava lá, morava lá, era casada com um canadense, bem de vida, tudo certinho. E ela tinha no Brasil a mãe e uma irmã. E a irmã tinha uma deficiência, né? Pesada, vamos falar assim, tinha uma deficiência realmente complexa. No caso da menina era bem complexo. Essa mãe faleceu aqui no Brasil. E a irmã queria, de qualquer custo, a todo custo, levar para lá. Ela quer irmã, eu vou levar para lá. Ela teve 3 negativas de visto canadense. Meu pai. O Canadá não quer. Hein? Por que o Canadá não queria? Porque, na verdade, é fácil você imaginar.
essa pessoa estaria indo para o Canadá, ela viraria um custo para esse país, né? Porque ela não vai ser produtiva. Sim. Então o Canadá simplesmente não dava o visto para ela de jeito nenhum. Essa moça veio de volta para o Brasil com o marido, que é canadense. Eles vieram trabalhar aqui para cuidar da menina. Porque não tinha com quem ficar. Tem umas coisas, tem umas loucuras. São bizarras, né? São. Não quer ter custo. Para a gente está sendo muito desafiador. Eu estou 1 ano tentando patrocínio. Decidi fazer um crowdfunding para fazer o piloto. Eu vou fazer uma vaquinha online mesmo para tentar levantar uma grana. Avisa a gente. Não, sim, te agradeço. Eu sou meio maluco, eu ponho no meu LinkedIn mesmo. Tem lá 3 mil pessoas para ajudar. Depois disso, eu acho que uma vez que a gente materializa o produto, as empresas olham com outros olhos e vem ali uma maneira de ajudar, né? De ajudar mesmo. No final das contas, para mim é um projeto de vida. Isso aí. Eu quero de fato que eu possa, uma pessoa com deficiência auditiva, que ela possa chegar num hotel e ter pelo menos alguém para falar em Libras com ela. Isso aí. Não existe. E é fácil de resolver. Cara, é incrível. Tudo é muito fácil de resolver. É só querer. Basta ter força de vontade, né? Exato. Eu estou muito animado. Eu acho que a gente vai conseguir. Eu acho que a gente vai conseguir entregar de volta para a sociedade o que muita gente da sociedade nos ajudou. Sempre apareceu, a minha esposa fala, sempre tem um anjinho. E sempre tem um anjinho mesmo. Legal. A minha filha hoje, ela não fala, né? Ela ainda não usa fralda, ela tem hipotonia e tal, mas ela sobe escada do jeito dela, a gente vai atrás, né? Mas ela sobe escada, come sozinha, consegue se comunicar com as que a gente faz umas pistas, né? Claro. Mostra uma foto a gente tem a foto do suco, a foto da comida, a menina come o dia inteiro, né? Ela toda hora faz assim, então ela já consegue fazer algumas coisas super legais. E eu não tenho dúvidas que a gente vai continuar estimulando a Clara para que ela tenha autonomia. Tudo que a gente quer. Isso aí. Ela tem autonomia. A gente não é para sempre, a gente não é eterno. Claro. E quando a gente estiver em falta, como é que vai fazer? A sociedade tem que estar um pouco mais legal, né? Hoje foi um dia que eu falei pouco, tô mais te ouvindo, porque o tema é muito forte, assim. Né? Desculpa, eu sou geminiano. Não é, mas o seu falar com detalhes é importante para quem está nos seguindo aqui, que o tema ele é muito relevante, tá? Eu não sei como é que pode ser um pai ou uma mãe ter um filho assim, com deficiência, porque a gente que não tem, você não consegue perceber. Eu sei que é muito grave, mensurar. Mas não é uma coisa fácil de lidar, cara. O que é fácil? Você com uma criança típica, que a gente fala normal, você não fica preocupado com as drogas. Com tudo. Eu não tenho essa preocupação. Sim, mas o que você trouxe aqui é um lado assim, muito forte da família, da união. Sim. Né, de melhorias. Isso. De trazer as empresas, os setores envolvidos, quando se fala de viagens, se mobilizar realmente. Sim. Então, assim, se você criar essa vaquinha, você passa o link para nós, vamos subir o link no nosso canal aqui. Pô, te agradeço. Cara, na boa. Acho que é importante, tá? Mas só vou te falar uma coisa. A Clara mudou a nossa vida. A gente é uma família muito melhor. O meu filho é incrível. Aconteceu uma vez, rapidinho. Sim, posso falar? A gente estava numa discussão lá por conta de uma briga que eu tenho com o prefeito da cidade de São Caetano do Sul. Ele fechou a escola fabulosa, uma referência mundial, ele fechou para pessoas com deficiência. E o meu filho estava, né, e nessa discussão tinha um grupo, meu filho estudava numa escola regular, e uma pessoa desse grupo entrou numa vibe ruim comigo, ela começou a me passar umas mensagens ruins, eu ignorei. E depois ela mandou uma mensagem privada para mim e falou assim, olha, eu te desculpa, eu estava nervosa, me falaram que o seu filho estuda na mesma escola que o meu filho. Quem é seu filho? Eu falei, meu filho é o Antônio. Nossa, essa mulher quase chorou. Ela falou assim, olha, meu filho tem, na época, né, tinha 8 anos, meu filho tem 8 anos, nunca ninguém chamou ele para uma festa de aniversário. Vocês foram os primeiros. Então. Mas a gente chamou... Claro. Com a maior tranquilidade do mundo. Imagino, não fiz nada, nunca foi. Não era estranho pra gente chamar. Ele é um garoto com autismo. O Antônio adora ele e acalma ele. E aí ele falou um negócio incrível, meu filho. Ele falou que. Eu falei, como é que é? Não vou falar o nome da criança. Como é que era o nome do seu amigo na sala de aula quando ele tem uma crise? Quando ele fica muito agitado, a Ami perde a paciência e tira ele da sala. Olha a inclusão do Brasil como está. Então. Ele fica passeando no pátio, enquanto as crianças típicas estão tranquilas estudando. E aí a gente falou, e a sua professora explica o que está acontecendo? Não,
segue a aula normal. Eu falei, mas você não está preparada para isso? Não está preparada. Não tá. Por mais boa vontade que tenha. Aí eu falei, e você? Mas você é muito agitado também, cara. E aí? Ela te põe para fora? Ele, não, né, pai? Eu não sou deficiente. Olha o que estão construindo na cabeça das crianças. Porque dizer que a pessoa está matriculada numa escola não é inclusão. Dizer que ela está se socializando. Isso não é socializar, andar sozinha no pátio. Então, o problema, a raiz do problema está muito além do que a gente consegue imaginar. E olha, não é surpresa, porque antes de eu ter a Clara, eu não olhava para esse problema também. Essa não era uma questão minha. Então, eu nem culpo as pessoas que não têm esse olhar, porque não é. Só que quando você entra, você tem que entrar com cabeça. Né? Com dois pés. Nós vamos precisar, depois que você nos passe, o link, né? Se você quiser passar aqui já agora, mas pode passar, que fica à vontade, aquela câmera é sua. Desses crowdfundings, eu gostaria que você passasse pra gente. Tá. Pra gente ter. Eu nem sei o link, tá? A gente já criou, mas eu tô sobe fazendo depois um vídeo aí, sobe depois, passa pra gente, a gente vai colocar. Isso é um prazer pra gente. O projeto é Família Girassol, as aventuras de Tom e Cacá pelo mundo. A gente tem um site que é o familiagirassol.com.br, que eu tô tentando fazer sozinho, então estamos sofrendo um pouquinho. Tem o canal do YouTube, que é Família Girassol Oficial, se eu não me engano. Não é. Oficial é do Instagram. Mas se chegar no Instagram, a gente leva no YouTube. Vai deixar aqui no descritivo do episódio todos os contatos. Todos os seus contatos. E aí a gente está querendo isso. A gente quer inspirar essas famílias a viverem, né? Não deixar de viver, não é um problema, é uma condição, né? Como uma gripe, mas uma condição, uma gripe longa. É isso né? Mas é uma condição e a gente vai levar isso numa boa e quer que todo mundo leve na boa também. Eu falo para você assim, eu posso falar porque eu sempre ajudei muita gente, né? Questão de trabalhar com moradores em situação de rua, essas coisas todas. E tinha um amigo meu que infelizmente veio a falecer ano passado. Ele falava um negócio que para mim assim, isso ficou para mim assim gravado na minha cabeça, né? E tem gente que ainda reclama que a carne tá dura. É verdade. Sabe? Problema tão pequeno. Tão pequeno. O cara fala, mas não sei o que, tá. Não sabe, meu. Xande, vou te falar. Não sabe, cara. Quando a gente olha, quando você olha o meu problema, digamos assim, minha situação, porque eu não vejo realmente como problema, mas quando você olha a minha situação você pode falar, puxa, é difícil. Pra gente não é. A gente acaba se acostumando e vai embora. Quando nós olhamos para um outro, a gente fala, como é que eles conseguem? Isso, é isso aí. É isso aí. É incrível. Um acha que o outro consegue, entendeu? Claro. E na verdade tá todo mundo no mesmo barco. Eu não entendo. Acho que deve ser. Vou encarar isso com meu filho, mas ter um adolescente é muito difícil hoje em dia. É muito trabalhoso também. Muitos medos, né? Muitos com medos. Certeza, cara. Segurança. Então a gente no fundo, atípicos normais. Tão normais como qualquer gente, pessoa diferente. E viaja bem. E viaja. É isso. Meu irmão, obrigado aí por ter vindo aqui compartilhar, né, o papo super bom. Um conteúdo muito forte aí. Eu fico assim meio impactado porque você falou, né, você já está acostumado, você aprende a lutar e segue em frente, mas eu sei que é uma luta muito, muito forte, né? Com certeza. Obrigado pelo conhecimento aí. A nossa luta é por respeito. É isso aí. Basicamente, tem que respeitar essas famílias. Elas são iguais a qualquer outra família. Com certeza. E o que nós precisamos é o que qualquer pessoa precisa. A gente precisa de mais recursos e outras pessoas vão precisar de menos recursos. Então vamos ser econômicos no recurso e habilitar os recursos necessários para cada um. É isso aí. Fica o recado para você, agente de viagem, que caso receba aí um cliente na sua agência, vá atrás, escute, pergunte, veja o que você pode ajudar, né? É isso. Com certeza você vai fazer a diferença. Patelli, obrigado pela sua presença mais uma vez, tá bom? Obrigado, irmão. Obrigado mesmo aí. Pessoal, obrigado por ter acompanhado o canal até o momento aqui. E perguntas, deixa aqui no descritivo que ele responde posteriormente também. Isso, é um prazer, tá bom? Valeu, galera. Obrigado, viu? Tchau.